né? Ô professor, quando eu olhei para outra parte, como assim, né? Aí já cria aquela suspeita. Quando eu fico na abertura da sessão, né, na declaração de abertura, eu reforcei a ideia da imparcialidade e disse, olha, quero só destacar que eu não conheço a parte, mas eu conheço o advogado da parte, foi meu aluno, não me foi e tal. Queria saber se isso me incomoda de alguma forma. Né? Pontuei isso para a parte. Então eu queria destacar que mais do que as hipóteses taxativas de impedimento, principalmente as de impedimento, mas de impedimento de suspeição, porque impedimento de suspeição, às vezes o conceito é fluido, né? É amigo íntimo da parte. Quem é amigo íntimo? Né? O advogado ali poderia, a outra parte poderia entender que haveria uma amizade íntima entre... Eu preferi, na dúvida, pessoal, seria interessante você pedir, você informar a parte. Olha, tem esse contato, né, eu conheço, tal, isso de alguma forma lhe incomoda, porque é melhor você constar do que o advogado pedir. Olha, eu gostaria de que constasse na ata, né, no termo, que o advogado conhece o mediador. Pode ser que ele faça isso como se tivesse nenhum propósito, né? Ele está plantando ali uma possível semente para lá no futuro ele ficar com uma tábua de salvação. No caso de um cliente depois não gostar do acordo, ele está lá com a nulidade registrada. Eu acho, primeiro ponto, eu acho que, dica, vocês devem colocar, conheço, já vi a parte, não é? Isso me incomoda? Incomoda? Não, problema nenhum não. Vou pedir a substituição, se vocês aguardarem. Normalmente, principalmente no centro, né, nós temos outros mediadores, às vezes você faz uma permuta e resolve o problema. Agora, é o tipo de situação que o advogado tem o direito de pedir para constar em ata. E é o tipo de situação que eu entendo que você não pode recusar. Por quê? Porque ele pode estar indicando uma violação. Outra dica que eu já dou, que essa daqui serve como uma vacina, né? Toda vez que o advogado pedir a inclusão de uma matéria dessa, né, com aquele aparente propósito, aquela maldade, né, aquele veneno escorrendo no canto da boca que você percebe, você reforça, inclusive no termo, que as partes têm plena autonomia da vontade, não havendo qualquer dever de celebrar acordo, não havendo punição de qualquer forma por não celebrar acordo, e a maior garantia que a parte tem, e o direito de pedir o encerramento da sessão a qualquer momento. O direito de retirada é o maior direito que a parte tem. Então o advogado faz isso, você fala e consta no termo, porque fica lá, olha, foi assegurado, que se a parte não quiser continuar, ela não pode, deixa lá registrado, porque ele dá lá o veneno e você já deixa o antídoto logo em seguida. Então, lá no futuro, se ele vier alegar, o juiz pode pegar no contexto geral e matar essa questão. Então fica aí como dica. Agora, direito de registrar, ele tem. Porque o que o princípio da confidencialidade proíbe que conste no termo, a matéria, são as informações, são as questões, os interesses, os sentimentos, as confissões parciais, as propostas que foram apresentadas, nada disso pode constar no termo. Mas ocorrências da audiência, ocorrências podem, e o advogado tem o direito. Então, às vezes você cria um embate na audiência, o advogado pega um negócio desse no começo da audiência. Você diz, não vou fazer. Acabou a audiência, meu. Acabou a audiência porque a parte vê você criando uma resistência para o advogado, que para ela é a segurança dela. Ela perdeu a confiança. Então, eu acho que não é salutar essa discussão. Logicamente, se o advogado quiser, eu quero que conste a proposta feita pelo meu cliente. Infelizmente não pode. Isso a lei me proíbe pelo princípio da confidencialidade. Mas o princípio da confidencialidade não proíbe isso. E, pelo contrário, o princípio da imparcialidade e o princípio da informação, da documentação processual, exige que isso seja feito. Aqui está com o princípio de boa-fé, mas ainda é do princípio da imparcialidade. Né? Isso daqui é uma posição da Fernanda Tartucci. Eu assisti uma palestra dessa mulher, uma advogada, que trabalha especificamente com isso. Ela tem uma visão prática, operacional da mediação fantástica, fantástica. Ela criou um termo que eu adoro, né, que é quando você vai naquelas conciliações
quase forçadas, né, que ela diz que não é uma conciliação, é uma coerciliação, que eu adoro, mas ela é muito boa. E no livro dela, ela coloca que, na verdade, você deve, sim, indicar para a parte e deixa a parte decidir. Pode ser, inclusive, um acordo, né? Uma manifestação da parte, entender que, por exemplo, uma eventual hipótese de suspeição, mesmo que ocorrendo, a parte diz, não, para mim não tem problema nenhum, você não vai decidir nada, eu não vou ser influenciado, então por mim não tem problema, eu acho que aí mataria a questão. Então, mesmo que você pudesse, em tese, se enquadrar, está aí a doutrina defendendo a continuação do termo, né? Da sessão. Quanto ao princípio da confidencialidade, só uma observação que eu particularmente, no começo eu até via, logo no começo eu vi algumas vezes, isso diminuiu bastante. Mas é o seguinte, no termo, pessoal, tem que constar todo mundo que está na sala. Porque aqueles impedimentos, né, aqueles deveres que caem para o mediador e para o conciliador, é para toda a equipe. Entenda-se equipe, qualquer pessoa que esteja na sala. Então, a impossibilidade de testemunhar não é do mediador e do conciliador. Pode ser do estagiário que pediu e teve consentimento das partes para assistir aquele termo. Pode ser do escrivão, técnico, que está lá redigindo o termo. O que é que acontece, né? E aí a gente está vendo esse processo agora muito intenso de formação de mediadores e conciliadores. Às vezes entra ali um mediador, ou um conciliador em formação, aí vê que, na verdade, vou ter que sair mais cedo, ou que estou só de observador, porque eu já completei, só estou aproveitando para olhar aqui, eu não quero uma cópia do termo. Tem que constar o nome dele. Tem que constar o nome de todo mundo. Não pode deixar de constar, porque todas essas pessoas estarão impedidas de depor, de qualquer forma. Aqui, só também mais um exemplo, né? Qual achava que eu tinha colocado? Porque eu peguei um termo de acordo do Sejus, onde ele vem ali quase no cabeçalho, ele faz a descrição eu acho que tinha umas 6 ou 7 pessoas na sala, além das partes, né? Outro detalhe. Tá, graças a Deus, né? Porque teve uma época que eu mesmo falei, no meu curso de formação, eu pedi para a doutora Giovina dar uma limitada, porque estava meio baldeado. E acontece... Fora de... Perfeito, excelente. A gente tem que lembrar uma outra questão, né, que eu esqueci de falar, que às vezes as partes trazem acompanhantes. Né? O que eu particularmente acho super interessante, porque às vezes a parte vem até, poderia ser um caso de desequilíbrio, de forças, e você ter que encerrar a audiência. Né? E a presença do advogado, a presença de, sei lá, eu já vi a empregada que veio com a empregadora, eu já vi o irmão, né, a filha que vem com a mãe, alguém que dá um suporte, às vezes mais emocional do que técnico, mas ela precisa para ter força de negociar daquela pessoa. Lembrar de colocar também o nome dela. Um ponto, né, de autopolêmica é a aplicação da confidencialidade ao juiz. Então, isso daqui, nas varas, acaba sendo, né, nas sessões de mediação e conciliação que são realizadas na vara, acaba sendo um problema muito grande. Não é qualquer juiz, logicamente, é o juiz da causa, então não se aplica essa questão ao juiz coordenador do Sejus, mas nós temos que ter essa cautela de, mesmo que não vá depor, isso é super problemático, né? Mas mesmo que não vá depor, o mediador, o conciliador da vara diz, e aí, como é? Quem é que você acha que tem razão, né? Por que foi que ele disse? Pessoal, você tecnicamente está proibido de passar qualquer informação que possa interferir. Então, só lembrando isso, e que muitas vezes a gente fala isso para as partes e não faz. Né? Então, lá na abertura você diz, olha, aqui você vai explicar o princípio da confidencialidade, você vai dizer que nada do que for dito ali vai sair daquela sala, e uma das pessoas que a parte não quer que saiba do que está sendo tratado é o juiz. Então, realmente tem que ser mantido esse dever de confidencialidade. Isso daqui, sozinho, era um tema para um outro encontro, que é uma questão muito problemática, eu não vou aprofundar para focar. Pois é, então, o que é que acontece? Já que eu fiz a pergunta, né, eu estava querendo passar, mas já que faz... Rapaz, nós tivemos uma decisão em novembro do ano passado.
no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras em que houve a anulação do ato, a anulação da sessão de mediação, porque ela foi realizada pelo juiz, por violação, fundamento da anulação, violação ao princípio da confidencialidade. A doutrina, ela é, posso dizer, a doutrina especializada, ela é quase que esmagadora em entender que realmente o juiz não deveria. Por que se admite nesse primeiro momento? Por uma discussão, né, de prática. Nós não temos mediadores e conciliadores suficientes e eu não vou parar todos os processos que teriam audiência do 334 por não fazer, por não ter mediador e conciliador. Então, meio que se faz vistas grossas, meio que se aplica ali uma ideia de informalidade como um período de transição até que se tenha essa formação completa. É o mais adequado, é o mais correto? Eu, particularmente, eu tenho alguns juízes amigos que já quase bati boca com eles na defesa disso. Mas a minha opinião, e aqui eu estou falando academicamente com vocês, minha opinião acadêmica é que quanto antes a gente tiver um exército, né, um contingente suficiente de mediadores e conciliadores, o juiz deve sair dessa função. Ah, mas os preferencialmente, né, constantes lá do texto, o preferencialmente, ele indica exatamente que, tendo mediador, você não deve realizar. Ah, toda e qualquer mediação, conciliação? Não. Você vai chegar na hora da audiência de instrução. O código diz que o juiz deve tentar a autocomposição das partes. Então, típico caso que, nesse caso, é preferencialmente o juiz. Mas a audiência do 334 em si, eu não tenho. Preste só atenção. Por que o mediador não pode conciliar, não pode testemunhar? Para ele não levar ao juiz informações que interfiram no convencimento. Ora, se eu não posso testemunhar para o juiz vai ter a informação diretamente. Então, assim, não vou entrar em polêmica, eu sei que esse tema é desgastante, chega a ser desgastante. E eu, no primeiro momento, hoje, isso tem que ser visto com flexibilidade, senão a gente simplesmente trava o processo civil. Isso tem que ser visto com flexibilidade. Então, preferencialmente, ele indica que enquanto não tiver um número suficiente de mediadores e conciliadores, o juiz tem que fazer para o processo continuar na sistemática anterior, mas chega um momento em que tem que evoluir, tem que andar, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto. Depois a gente pode discutir isso mais a fundo, é um tema de muita polêmica. Estou colocando aqui uma das posições, não dá nem para dizer se é corrente majoritária ou não, tá bom? Mas fica aí a discussão. Outra questão, pessoal, aqui, só dentro dessa lógica, esse daqui não é do Fórum Permanente de Processualistas, não. Isso daqui é um enunciado do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal. Ele faz enunciados, os mais conhecidos são as jornadas de direito civil. Ele fez, no ano atrasado, uma jornada de solução extrajudicial, na prevenção e solução extrajudicial de conflitos, e está aqui um enunciado expressamente do CJF, né, envolvendo ministros do STJ, com essa orientação, né, de não levar os magistrados seus respectivos feitos ao conteúdo das sessões. Então, para não colocar só uma posição minha, ou que só uma posição contra o judiciário, eu tenho um dos mais altos órgãos correcionais do Brasil relacionados ao judiciário, tomando posição nesse sentido. Tá bom? Então, para fechar esse ponto. Mas bora lá. Esse é o termo que eu estava procurando naquela hora, né? Olha, funcionando como orientador, né, em estágio supervisionado, então ele sai colocando o nome de todo mundo. A gente já superou isso aqui, ficou desorganizado. Avançando. Princípio da boa-fé. É outro princípio que pode repercutir lá no termo. O princípio da boa-fé, dentro da mediação, ele se refere igualmente à boa-fé objetiva, não uma boa-fé, uma má-fé subjetiva. Então, a gente procura lá no dispositivo que regula a litigância de má-fé, situações que se relacionam, que podem se manifestar dentro dessa seção. Basicamente, a doutrina aponta 2 incisos do artigo 80 que podem aparecer lá objetivamente na mediação.
que é proceder de forma temerária, né, e provocar incidente. Esse segundo, aquela parte, né, naquela situação estranha, que ela vem, peticiona pedindo a mediação, né, normalmente o réu chega lá e diz, eu quero a mediação, aí chega lá na mediação, antes de qualquer coisa, ela diz, não tem um acordo. Indicando, né, isso pode, lógico que não isoladamente, mas isso pode indicar que ele estava querendo gerar a mediação simplesmente para atrasar o processo, né? E ao praticar ato, proceder de forma temerária, né? Eu tive a oportunidade de discutir isso também com uma pessoa que eu tenho muito conhecimento, que é a... me faltou o nome dela agora, que é uma juíza lá do Espírito Santo, que tem escrito muito sobre mediação judicial também, depois eu lembro o nome dela. E ela me disse que os advogados apresentam isso muito como estratégia postulatória. Então, pedem para ir para a audiência, mais uma vez, normalmente advogado do réu, muito mais para tentar ter acesso a dados, né, para ter mais elementos para fazer uma contestação mais substanciosa. Então, isso tem sido colocado por alguns como uma matéria, um proceder temerário, e outros têm entendido isso como estratégia postulatória legítima, que não estaria ferindo nenhuma norma. Mas, de qualquer forma, é isso que a gente tem que procurar, e um advogado pode dizer, olha, eu não concordo com isso que está sendo feito e tal, queria que constasse isso em ata. Ele pode estar preparando uma informação para requerer lá na frente que a outra parte seja punida por ato atentatório à dignidade da justiça, ou por litigância de má-fé. Então, vale a pena a gente ficar atento a esses pedidos do advogado, né, sobre não o conteúdo, mas ao proceder do advogado, ao proceder da parte de forma temerária. Autonomia da vontade. Esse daqui é outro princípio, né, que eu não vou nem tocar aqui no ponto de ações que coajam a parte a aceitar um acordo, né, que de alguma forma retirem dela a autonomia. Mas o advogado pode entender que determinada postura do mediador, às vezes você percebe que falta um detalhe para que o acordo saia, você vai tentar, não é, instigar, e às vezes se excede um pouco, né, nessa tentativa, e o advogado vê que aquilo ali está quebrando essa autonomia da vontade, porque você está querendo impor uma decisão à parte, os advogados, né, eles podem pedir que se registre isso. Já, mais uma vez, né, advogados amigos, e nesse caso eu fico bem tranquilo de falar, porque isso ocorreu na Justiça do Trabalho com o magistrado, mas que disse que houve eu pedi licença da palavra, mas é porque não me vem à cabeça nenhuma que defina também. Né? Teve um pau de briga na sessão entre o advogado e o juiz, porque o juiz fez uma ameaça, e não foi nenhuma ameaça velada, né, de julgar improcedente a demanda, se não houvesse um acordo. O advogado pediu para registrar no termo, logicamente com o intuito de pedir provavelmente a suspeição do juiz lá na frente. O juiz disse que não ia registrar, e aí aquela confusão. Então, qualquer postura, isso nos ajuda a nos policiar. Qualquer postura que você tenha um pouco mais enfática, que o advogado perceba isso, em primeiro lugar, você tem como evitar dizendo, olha, eu quero pedir desculpa se eu me excedi e tal, quero reafirmar aquela vacina, né, que a gente coloca no termo. Quero reafirmar que você não tem a obrigação de aceitar acordo nenhum, que aqui a decisão é sua, que você pode se retirar a qualquer momento da sessão. Isso daí mata praticamente toda a alegação de nulidade. Você afirma para a parte, registra no termo, mas se o advogado quiser, ele pode pedir que se registre, que você falou isso, e que ele entendeu que aquilo ali estava de certo modo corrigido. Isso é comum, isso às vezes tem um calor normal na sessão de mediação, né, que às vezes a gente, nos cursos de formação, nas leituras, a gente imagina que vai ser um mar de rosas, né, que vai ser uma tranquilidade, vai sair todo mundo se abraçando, que na verdade você tem mediações e conciliações extremamente produtivas e com um nível de estresse elevadíssimo. E que nisso o mediador é um ser humano, ele não fica alheio a isso, e às vezes ele acaba se excedendo um pouco. Evitem, né? Pois não, tudo lá. Mas assim, caso não houvesse um acordo,
lá no tempo. Quais seriam as consequências para o processo? O processo zero. O Pois é, processo isso que absolutamente nada. O que eventualmente só vai ter um problema é o advogado que quer deixar plantada lá aquela eventual nulidade para ele tentar alegar lá na frente se ele não concordar com o acordo. Então, por exemplo, o cara concordou, começou a pagar parceladamente, não quis pagar, o cara vem com a execução. Aí ele tem um título executivo. Se o advogado consegue comprovar que houve algum tipo de coação na audiência, ele desconstitui o título. Está entendendo? Aí eu... Assim, é complicado esse constituinte com um advogado não Mas é possível, é possível. É por isso que eu estou falando. Se o advogado faz esse registro e você logo em seguida reafirma, olha, a parte tem total autonomia de decisão, não há qualquer consequência se não houver o acordo, e ela pode se retirar, falar essas 3 frases, fazer constar no termo, você meio que anula o que o advogado colocou e evita essa nulidade. Agora, se não houver acordo, para o processo, problema nenhum. Eventualmente, esse advogado pode também fazer um requerimento administrativo para que seja aplicado algum tipo de sanção ao mediador conciliador. Mas para o processo só vai haver a consequência se houver acordo. Acontece, principalmente quando você está entre 2 valores, que é 90% das audiências, a gente está desenvolvendo audiências. E você fica no meio termo, você acaba, na verdade eu sou conciliador, então a gente pode seguir um pouquinho mais, né? Acaba sugerindo uma terceira via e a pessoa sente aquilo como se você estivesse muito difícil, tomando um lado do outro. O pessoal tem o costume de dizer que a mediação é mais complexa do que a conciliação. Na verdade, a conciliação tem a técnica, que eu acho a técnica mais difícil de ser aplicada, que é fazer uma sugestão. Porque você fazer uma sugestão sem transferir, sem transparecer de alguma forma uma parcialidade, olha, a pessoa que consegue fazer isso, ela está com um nível de técnica absoluto, tá certo? Eu acho muito difícil, certo? Então, continuando, pessoal, façam esses registros. O princípio da isonomia, né, outro ponto que também pode aparecer, o desequilíbrio de poder das partes. Isso é um tópico que o mediador tem que estar atento permanentemente, certo? E existem mecanismos, né? Por exemplo, a presença do advogado é super importante, porque ela já meio que mata essa questão. Então, o acompanhamento da parte por alguma outra pessoa, isso ajuda demais, mas chega um momento que o mediador ele tem o dever de, percebendo aquele desequilíbrio entre as partes, dizer, olha, na minha concepção, essa audiência não tem como continuar, exatamente por isso, pode fundamentar, e aí você tem autonomia, está dentro, inclusive, não é que você pode, é um dever institucional seu encerrar essa sessão. O que pode acontecer é que o mediador, ao contrário, queira continuar a sessão, e mais uma vez, venha um advogado, né? Não dá nem para dizer que é um advogado capcioso, né? Mas venha um advogado ali no interesse do seu cliente e faça um registro de que que a pessoa está emocionada. Isso acontece demais, principalmente nas sessões de mediação. Tem sessões de mediação que a pessoa entra em pranto ali, não é? E fica quase que incapacitada de falar. E isso pode ser um indicativo. O advogado faz constar, olha, quero constar que a parte está muito abalada e tal, emocionalmente, tem o intuito de